O assunto do dia é a demissão de Juan Pablo Vojvoda. É sobre isso que a gente vai conversar aqui no Fala Manso. Turma, que dia, tá? Dia 14 de julho, um dia que ficará marcado na história do futebol cearense, porque Fortaleza se desliga aí do seu treinador mais longevo da história, né? 310 jogos, 145 vitórias, uma passagem de títulos, 3 cearenses, 2 Copas do Nordeste, 2 vezes o Fortaleza foi quarto lugar no Campeonato Brasileiro, uma vez semifinalista da Copa do Brasil, 3 vagas na Libertadores, uma final de Sul-Americana. Números não faltam aí para ratificar a passagem marcante e o termo maior treinador da história do Fortaleza. Eu creio que poucas pessoas talvez questionem esse posto, né, que o Vojvoda ele vai levar aí até o dia que alguém o superar, né? Mas certamente creio que a imensa maioria da torcida, da crônica esportiva, das pessoas que fazem o futebol cearense, veem o Vojvoda dessa forma como o maior da história do clube tricolor, se não do futebol cearense, se não até do Nordeste. É sobre isso que a gente vai conversar, a saída desse personagem, né? A temporada 2025 do Fortaleza, ela é tão ruim que faz com que o clube neste momento escolha por findar essa passagem, né? E a gente vai tentar falar aqui dos pontos que positivos, negativos, a projetar o que virá pela frente e algumas coisas a gente vai conversar. Antes de mais nada, aquele pedido youtuber, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, dá essa moral pra gente continuar trocando essa ideia, continuar conversando aqui, tá bom? A gente já tá quase chegando a 10 mil inscritos, tá? E eu agradeço demais a participação de todo mundo. O Vojvoda, primeiro dizer que há um clima meio que de velório, né? Um clima muito melancólico, obviamente. Eu estou falando da torcida do Fortaleza, né? A torcida do Ceará, muita gente festejando, inclusive, a saída e muito simbólico, né? Porque o Vojvoda, a gente fez várias comparações. O Vojvoda, nesse período, o Ceará trocou 8 vezes de treinadores enquanto o Vojvoda estava no Fortaleza. E é sintomático, né, essa crise do Fortaleza acontecer exatamente, essa troca de comando exatamente num pós-clássico, né? Acaba sendo muito marcante também essa saída do treinador do Fortaleza. Então, há um clima de velório por parte do torcedor, que é apegado à história que o Vojvoda construiu no Fortaleza. E a história ela não vai só no sentido técnico, né? O Vojvoda é um personagem que vai além do campo, que vai além das conquistas. É óbvio que ele só permaneceu no Fortaleza por causa das conquistas, por causa dos feitos marcantes. Não é só porque ele é um cara gente boa, porque ele é um cara diferenciado como ser humano. Não, ele é um grande treinador, pelo menos se provou no União La Calera, foi bem no Defensa e Justiça, mas certamente o seu trabalho mais assertivo foi no Fortaleza, e é marcado por essas conquistas. Mas ele é para além de um treinador, ele virou um símbolo do Fortaleza, ele virou um torcedor do Fortaleza, que é engajado com a causa do clube. E isso é raro, né? Até porque a cultura que a gente tem é de troca de treinador que passa 30, 40 jogos e já é demitido. Então, quando um cara chega a 310, 5 temporadas, é realmente muito marcante. E é um clima de despedida de um cara que que se identificou com o torcedor, que se emocionou quando falou do torcedor, que sofreu nesse período todo. A gente vê hoje, se você pegar uma imagem do Vojvoda, quando ele chegou, durante aquele período mais vitorioso e hoje, é uma discrepância muito grande de fisionomia, né? É de fato realmente extremamente visível na pele do Vojvoda, literalmente, ao desgaste que ele vem passando. E a pergunta que eu fico me fazendo é: será que foi certo o que o Fortaleza fez? E se você recorrer a alguns vídeos anteriores aqui do canal sobre esse mesmo assunto, eu falava que
deixou de ser um absurdo, deixava de ser um absurdo falar sobre a saída do Vojvoda. Por quê? Porque a gente via em campo um time muito mais pragmático, um time muito mais sem aquela sacada de diferença, aquela sacada diferente, aquela virada de chave que fazia com que o Fortaleza se reinventasse, se redescobrisse, como já aconteceu em outros momentos. A temporada 2025, como eu falei, ela vai matando aquela imagem que se tinha do Vojvoda de ser um cara que consegue livrar o time de momentos de maiores tensões. Foi matando, foi desgastando. Então, chegou um momento onde o Fortaleza estava tão mal que começou-se a pensar claramente na sua troca, na sua saída. E aí começam as teorias, né? Ah, será que o grupo está querendo derrubar o Vojvoda? Não é essa a informação que a gente tem. Não é um grupo sacana que quer derrubar treinador. O que tem é um grupo que, e aí a informação também, que olha para o trabalho do Vojvoda como um trabalho que exauriu, que chegou no topo e que não tem mais aquela criatividade, não tem mais uma renovação do trabalho. Isso é um fato. O Vojvoda parece que, de alguma maneira, ficou previsível até dentro do próprio elenco. A gente vê isso demonstrado até na confiança dos jogadores, né? Na insistência de alguns sistemas, de algum estilo de jogo, da personalidade do time. Não acho que há um movimento orquestrado para tirar. Não acho que havia, né? Porque agora o Vojvoda já saiu. Mas certamente há jogadores que discordam do trabalho, que discordam das escolhas, e isso, por mais que pareça meio difícil de entender, mas é normal do futebol. Jogadores que não estão jogando, jogadores que são menos utilizados, o rodízio que muitas vezes os resultados seguravam lá atrás, hoje já é visto talvez como um ponto ruim, até porque o time está perdendo, os resultados vão tirando o escudo do treinador. Eu quero dizer uma coisa para você que está acompanhando esse vídeo, chegou até aqui. Havia jogadores insatisfeitos quando o time estava ganhando também. Eu sei histórias de jogadores que, mesmo com o sucesso do time acontecendo, estavam insatisfeitos com o Vojvoda. Mas havia um escudo chamado resultado. Agora já não tem mais. E assim ele fica muito exposto diante das suas escolhas. Um outro sentimento é de perceber como talvez o Vojvoda não tivesse se agradado ou concordado na sua totalidade com as contratações que foram feitas. Ao longo desse período, jogadores foram chegando e não foram jogando. O que é curioso e fica sintomático, né? Fica marcado aí por essa última partida, onde o Fortaleza faz um esforço para trazer o Tuco Herrera. Quando eu falo esforço, é financeiro, logístico. O cara vai para o clássico e ele não é utilizado. É utilizado um jogador que não jogava desde o dia 30 de abril. Então me parece que os jogadores que chegaram não eram do maior agrado do treinador. Ele não coloca para jogar, colocou o Matheus Pereira, depois dessa pausa aí do Mundial. Mas o Rodrigo não jogou. O Barreiro, tudo bem, não foi regularizado. Os que chegaram tiveram chance e foram perdendo espaço, talvez até pelo próprio desempenho, mas rodava e caíam sempre nos mesmos nomes ali. Alguns jogadores, por exemplo, perderam espaço ao longo da temporada. Então, a pergunta que eu me faço acertou o Fortaleza em tirar o Vojvoda? É difícil você cravar essa resposta. Por quê? Porque se o Fortaleza troca e daqui a pouco começa a ganhar, a gente vai dizer, tá vendo? Fortaleza acertou. Era para ter trocado mesmo. Chegou a hora, tá vendo como renovou, como o grupo deu resposta, como o time começou a ganhar? Aí a gente vai considerar que a troca foi positiva. Mas e se o Fortaleza não der resposta? E se o Fortaleza não vencer os seus próximos jogos? Qual vai ser a justificativa? Então é difícil a gente cravar. O que eu posso dizer é que faz sentido. Não tem momento mais propício para uma troca, e tinha até antes do Mundial, mas nesse momento onde você chegou, viu aí, começou, são 6 derrotas seguidas, 16 derrotas na temporada, um time que mais perdeu do que ganhou no ano, ao todo são 38 jogos, 10 vitórias,
12 vitórias, 10 empates e 16 derrotas. É um negócio assim extremamente assustador em termos de número. Só para a gente lembrar, no passado o Fortaleza não perdeu em casa como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, não tinha um momento mais propício, é verdade. Depois de uma eliminação na Copa do Nordeste, perder para o seu maior rival, zona de rebaixamento, podendo perder mais uma posição na rodada, dependendo do jogo Juventude Esporte. Eu estou gravando antes da partida acontecer. Enfim. Mas, obviamente, só os resultados no futebol é que sustentam as escolhas. O Vojvoda foi um grande personagem no Fortaleza, foi um grande treinador, um grande ser humano, mas a gente também precisa pensar que ele não é insubstituível. E talvez esse seja o pensamento da diretoria do Fortaleza. Falo talvez porque não é uma informação. Mas tentando aqui fazer uma conjectura, o que teria pensado Marcelo Paes e companhia, não é insubstituível, não é o fim do mundo se trocar um comando. Acho que o Fortaleza vai ter que agora dar respostas imediatas, e quando eu digo respostas imediatas é encontrar um nome que chegue para botar ordem na casa. Uma casa que está desorganizada, que está sem uma consistência de trabalho. É novidade que se espera? É qualidade nos treinamentos que se espera? É resultado que se espera? Isso precisa acontecer o mais breve possível. O próximo desafio é no próximo final de semana contra a equipe do Bahia pelo Campeonato Brasileiro em casa, diante do seu torcedor ferido, magoado, mas que agora talvez, mesmo ressabiado aí com a saída do Vojvoda, vá lá ver o que terá de novo. Será que já tem um novo treinador? Por enquanto é o Léo Porto que fica no comando. Mas será que vem o Ramon Dias? Será que vem o Zubel Dias? Será que vem algum treinador brasileiro? São possibilidades. Mas agora o Fortaleza tem a dura missão, eu não acho que seja uma missão fácil, de encontrar um treinador para substituir o Vojvoda. E qualquer nome que venha, qualquer nome que vier, terá a sombra do argentino, o maior treinador da história do clube. Eu estou bem curioso, ansioso para saber quais serão as cenas dos próximos capítulos. O fato é que deixa o Fortaleza um grande ser humano, um grande treinador que fica livre no mercado. O Vojvoda certamente será alvo de outros clubes agora. Deixa aí tua opinião. Se você concorda com a demissão, se você concorda com a saída, ou se você não concorda. Quem seria o novo treinador? Quem chegaria para resolver os problemas que o Fortaleza tem de tomar muito gol, de ter produzido muito pouco, principalmente nos últimos jogos aí? Não chutou a gol, por exemplo, contra o Ceará. Quais são os pontos que o novo treinador vai precisar atacar imediatamente? Será que vem mais contratações? Será que esse grupo vai ser comprometido com o próximo treinador? São perguntas que não querem calar. Deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Obrigado se você chegou até aqui. Obviamente é um vídeo mais longo, mas é necessário por tudo que ele engloba dentro desse contexto Fortaleza. A gente volta em breve. Valeu!